A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a todos, com as ricas bênçãos dos céus. Perdão, minha garganta está um pouco ruim. Se tiver baixo o meu áudio, não tiver na normalidade, só aumentar o volume, por gentileza. Hoje é domingo, 17 de novembro de 2024, na gravação do vídeo. Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Que ele seja abençoado por Deus. Quero deixar aqui mais uma mensagem nesse domingo. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões e iniquidades. Fala conosco pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer. Venha abrir o nosso entendimento para que a palavra venha trazer vida, edificação, fortalecimento, salvação de almas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ler aqui em Gênesis 41, do 38, versículo 38 em diante. O tema diz assim: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: Acharemos um varão como este, a quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei mais que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito, para governar todo o Egito abaixo de Faraó. Todo o povo do rei do Egito, Faraó, José, Deus o exaltou. Muito bonito, muito lindo. Porém, a trajetória de José para chegar governador do Egito, ela tem que ser meditada. Quando Deus tem uma palavra para você, para mim, para nós, que Deus tem algo grande, extraordinário, como ele teve na vida de José, a caminhada ela é mais dolorida, ela é mais espinhosa. E quando Deus tem grandes promessas na nossa vida, grande por si mesmo já fala. A responsabilidade é maior, a responsabilidade é muito grande, o comprometimento é muito grande. Quando Deus ergueu a cabeça de José, foi para cuidar ali de todo o Egito, como o Faraó disse, do meu povo. Só que nós falarmos essa parte, a qual o Faraó reconhece que o Espírito de Deus é sobre José, nós falamos aqui já na mensagem anterior sobre o Espírito Santo, que as pessoas não dêem valor, né? Tinha que levar muito mais a sério a pessoa bendita do Espírito Santo. Ali na outra mensagem ainda que faltou muita coisa, 10 minutos de vídeo sobre blasfemar contra o Espírito Santo, e as pessoas ignoram a pessoa bendita do Espírito Santo que está aqui conosco também, aqui na terra. José passou 13 anos de sofrimento. Quando nós levamos uma virada de chave na vida, dependendo como for, ela é muito boa. Se nós tivermos uma situação péssima e ruim e temos uma virada de chave na vida, isso é maravilhoso, é gratificante. Porém, quando tudo está bom, está bem estabilizado, e essa virada de chave é como foi na vida de José, medite com o peso da promessa a qual você está carregando. José, de uma hora para outra, ele foi colocado numa cisterna para os seus irmãos, foi vendido para os amalequitas, se eu não me engano, ismaelitas, e de lá foi parar no Egito. Aí começou todo o sofrimento de José. José, ele não tinha o que eu e você tem hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos muitos servos e servas de Deus, presencial e hoje na internet. Nós temos a plenitude do Espírito Santo para falar conosco com mais clareza. José tinha os ensinamentos do seu bisavô Abraão, que passou para o seu avô Isaque, que passou para o seu pai Jacó e que passou para ele, e que ele creu no Deus
de Abraão, seu pai, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, seu bisavô, no Deus de Isaac, seu avô, e no Deus de Israel, que é Jacó, minha pessoa, seu pai. Ali começou José a ser movido pela fé. José não via ele saindo dali, porque sempre ele era escravo. Passa 1 ano, 2 anos de vida totalmente mudada, ele como escravo, servo no Egito. A Bíblia nos fala que tudo que ele tocava a mão, Deus abençoava assim, mas ele era escravo no Egito. Então eu creio, o que fortaleceu José é a sua fé. Ele não viveu por vista, ele viveu por fé. E quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Deus prova a nossa fé, Deus fortalece a nossa fé, Deus experimenta a nossa fé. E ali José começou a ser forjado por Deus, o caráter de José. Deus começa a fortalecer José na fé, crendo em Deus, porque ali os egípcios tinham, no Egito, muitos deuses. Para os egípcios era até uma estranheza uma pessoa falar de um único Deus, e um Deus invisível que não se vê, porque todos os deuses deles ali era palpável e tinham seus poderes inegáveis, né? Até quando Moisés foi diante do faraó, embora estava bem para frente, a serpente, o cajado de Moisés se transformou em serpente. O dos magos de faraó foi a mesma coisa. Tinha um poder espiritual muito grande ali. Sempre o de Deus é maior. E a fé de José nesses 13 anos foi provada ano após ano. José começou a ser forjado, o seu caráter, a sua fé experimentada, para ver se ela se abalava ou não. É o mesmo que acontece conosco. Agora você imagina, José, ele não tinha tudo que nós tínhamos. Creio sim que ele tinha ali uma graça do Espírito Santo maior, por onde Deus o colocou, e a fé em Deus, porque ele creu que os deuses dos seus pais eram os deuses verdadeiros. Ele tinha todos os ensinamentos que aconteceu ali com o pai da fé, Abraão. Eles 13 anos, e o pai Abraão esperou 25 anos. Quando nós temos promessas de Deus, pequenas ou grandes promessas, o peso da promessa ele é maior sobre lutas, sobre provação, sobre Deus nos moldar, sobre Deus nos forjar. Ali, 13 anos, escravo, foi na casa de Potifar, depois ficou preso naquela prisão onde o faraó mandou lá. Você pode ver na escritura que nós lemos, mandou ele fazer a barba, trocar de roupa, não estava no 1000 maravilhas, embora o carcereiro Mor confiou todo ali o cárcere para ele, como foi na casa de Potifar, que ele foi caluniado, que tentou se deitar com a mulher de Potifar. A vida de José, de um alto nível que ele estava acostumado, de uma vida maravilhosa, ela decaiu muito. Provações, lutas, humilhações, zombações, porque ele era inegável na sua fé. Porque é muito fácil nós glorificarmos a Deus quando nós estamos aqui em cima, quando está tudo ok, quando está tudo bem. Mas quando os ventos estão vindo, as tempestades estão vindo, Deus está nos provando, nos experimentando, nós temos que estar firmes e inabaláveis na fé como José. 13 anos de prova, 13 anos de luta. Pegar essa última parte, a qual nós lemos aqui, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas sem você pegar os 13 anos, a qual ele foi experimentado na fornalha por Deus, que Deus tinha um grande propósito na vida dele. Deus tinha algo grande com ele. Nós temos que entender isso, que conosco não é a mesma coisa. Que Deus nos prova. Se a sua promessa, quanto maior a sua promessa, quanto maior é o chamado de Deus nas nossas vidas, quanto maior o propósito que Deus tem na sua vida, maior Deus nos prova, maior Deus nos experimenta nas lutas, nas tempestades, nos vales da humilhação que nós não queremos passar, no vale da indecisão, nos vales da incerteza, como estava 13 anos José. 13 anos esperando, confiando que Deus ia mudar o seu cativeiro. Um impossível, humanamente falando, para José, como era impossível a Abraão, os 25 anos ali que ele ouviu, eu creio que ele se pegou nessa promessa. Se apegue em Deus e na sua promessa e creia. Deus abençoe.